Hello people, how are you doing? Continuando aqui a nossa série Dostoiévski, estamos no segundo episódio com a história O Veredito, que está aqui neste livro, nesta edição, junto com a Metamorfose, que é uma história muito, mas muito curta, uma história que você lê em meia hora ou menos, né? Muito rápido que você consegue ler essa historinha aqui, muito rápido mesmo. Então, assim, eu não tenho muita coisa para falar dela, e eu tive dificuldade em juntar coisa para falar sobre ela, porque a escrita de Kafka ela é muitas vezes bastante seca, apesar de ele ter uma profundidade por trás de muita coisa que ele escreve, a escrita dele é muito seca, sabe? Então é difícil você tirar alguma coisa, a não ser que a narrativa seja muito grande. Eu estou imaginando agora, quando eu for fazer o vídeo sobre o processo, o Carta ao Pai e outras histórias mais extensas, eu imagino que vai ser bem mais trabalhoso, porque essas histórias ele escreve assim que você vai entrando na narrativa e vai se prendendo, né, o processo mesmo. Eu estou muito ansioso para gravar sobre o processo, porque eu sei que vai ser um desafio muito grande. Mas vamos lá ao veredito, em inglês, The Judgment. Lembrando que eu vou falar sobre a obra aqui quando acabar essa parte, aula de inglês, ok? E vamos lá então. Foi no domingo pela manhã, na mais bela primavera, que o nosso protagonista, chamado Georg Benderman, um jovem comerciante, pensava sobre o seu amigo que estava refugiado ali na Rússia. Ele não morava mais por ali, tinha se afastado dos amigos e foi fazer negócio ali em São Petersburgo. E ele estava trocando correspondências com esse amigo por alguns anos. E no início dessa história, uma coisa que eu acredito que seja muito importante aqui nessa curta narrativa, é que o Georg Benderman está observando, né, uma parte ali do rio onde tem uma ponte, aí tem alguns edifícios também. Então, ele mirar essa paisagem é algo que vai se conectar com o final da história. Eu acredito que eu vou falar sobre essa história inteira aqui, porque não tem do que dar spoiler. É uma história tão, sabe, é um sopro que não tem muito que se preocupar com spoiler. Enfim, ele observava ali a ponte e tudo mais e pensava como aquele amigo que ele tinha, insatisfeito com sua situação na pátria, já há anos havia literalmente se refugiado na Rússia. Então ele gerenciava uma firma lá em São Petersburgo e, bem, raramente ele voltava ali para a pátria dele para visitar os amigos e, com o tempo, sim, ele foi se tornando um celibatário. Ele não tinha mulher, né, ele não tinha muitos contatos ali onde ele morava, né, conforme contou, não tinha alcançado uma verdadeira ligação com a colônia de seus compatriotas que viviam por lá. Mas, do mesmo modo, quase nenhum contato social com as famílias nativas do lugar, de maneira que acabou tendo de se arranjar como celibatário. E o que deveria ser escrito a um homem como aquele que claramente tinha saído dos trilhos, que tinha perdido seu caminho, é o que o Georg poderia escrever a este rapaz. Ele, nas cartas que ele enviava a ele, ele escrevia geralmente sobre coisas muito supérfluas. E tem um grande evento que vai acontecer, porque esse protagonista ele vai se casar, mas ele não escreve sobre o casamento para esse amigo. Ele acredita talvez que esse amigo vai ficar ofendido, ou na verdade é uma coisa que ele tem dentro de si mesmo. Ele não quer contar por alguma razão, né? Eu acho que o amigo ele é meio que um símbolo ali que representa o passado de Georg, assim, um passado celibatário. Então agora que ele está, né, passando por essa metamorfose, que ele está se tornando um homem casado, é como se ele estivesse negando esse passado de celibatário. E o amigo é como se fosse uma lembrança, né, desse estilo de vida antigo, alguma coisa assim. Eu acredito que lá na Carta ao Pai a gente vai encontrar coisas relacionadas a casamento. O pai do Kafka mesmo tinha problemas com o casamento do filho, com as mulheres com que ele se relacionou, e isso vai até aparecer de alguma maneira aqui nessa história, que eu vou chegar daqui a pouco. Daí, outra coisa que acontece aqui nessa narrativa, que o narrador vai falar, é que a mãe do Georg tinha morrido há algum tempo
E aí ele passou a viver com o seu pai, que já estava bastante velho, e eles trabalhavam juntos na firma. E eles estavam ali morando junto, e o Jog ele tinha que cuidar do pai dele, mas a gente vai ver lá no final que ele vai ter um sentimento de culpa por ter negligenciado um pouco os cuidados. Mas o pai dele a gente vai ver que não é uma pessoa muito fácil também, vai ter aquela característica que o Kafka dá, né, essas figuras paternas de um homem grande, um homem, né, dominador, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Talvez o pai, desde a morte da mãe, embora ainda continuasse a trabalhar na firma, tivesse se tornado mais reservado. E ele ficava no quarto ali, no escuro, assim, ele não tinha muito, talvez não tinha muito um ímpeto de vida, ele já estava, né, a natureza já estava levando o velho embora. E o Jog, né, ele limitava-se a escrever aqui ao amigo, como eu disse antes, sobre fatos sem importância. Aí ele está num dilema. Então ele começa a comunicar ao amigo algumas coisas estranhas que não tem nada a ver, sabe? É o casamento do estranho ali com não sei quem, mas em nenhum momento ele fala sobre o casamento que está por vir dele próprio. Mas, né, Jog preferia ali escrever a respeito de coisas desse tipo do que confessar que ele mesmo havia noivado há um mês com uma certa senhorita Frida Brandenfeld, uma moça de família abastada. E aqui tem uma nota do tradutor que fala sobre o significado dos nomes. Aí fala que Frida tinha o mesmo número de letras de Felice e tudo mais. Vai entrar numa loucura aqui que eu não vou falar. Mas vamos deixar esse negócio de significado de nome pra lá, porque acho que isso aqui não vai acrescentar em muita coisa, não. Enfim, ele tem essa esposa aí, ele conversou com essa esposa, com essa futura esposa, sobre esse amigo que estava lá na Rússia, e ela fala que deixava ela triste, né, esse amigo não comparecer, alguma coisa nesse sentido, e ele fala, eu não quero incomodá-lo. Mas, na verdade, a gente vai perceber que, né, o problema não está em ele não querer incomodar o amigo, sei lá. Ele não quer mesmo a presença do amigo ali, ele, né, não bate mais aquela coisa e ele se fecha ali. Mas ele acaba decidindo depois noticiar o casamento ao amigo e ele começa a carta escrevendo de uma forma e termina escrevendo de outra, assim, primeiro meio que convidando, mas depois, não, fica aí da tua decisão. Seja como for, haja sem qualquer tipo de consideração em relação a nós e segue apenas as tuas boas intenções. Então, basicamente siga as tuas boas intenções e não venha, ok? Porque se ele quisesse mesmo a presença do amigo ali, ele não terminaria a carta dessa forma. Siga as tuas boas intenções. Muito estranho. E beleza, que ele vai começar a conversar com o pai depois. Aí aqui que a narrativa ela vai começando a caminhar para o julgamento, para o veredito, porque quem vai dar esse veredito, obviamente, vai ser o pai, que vai estar na posição de juiz. Então, quando ele começa a conversar com o pai, que está meio doente ali, fraquinho, né, ele vai falar sobre esse amigo e tudo mais. Aí tem uma impressão aqui que ele pensa assim que o meu pai continua sendo um gigante, disse Jog a si mesmo. Então mesmo fraco ali, sendo carregado, varrido pela natureza, o pai dele continuava sendo uma figura gigante. E ok, o pai dele vai dizer que já não é mais forte o suficiente, que a memória dele estava começando a ceder e que, né, isso devia ser acreditado primeiro ao caminho natural da natureza e segundo ao fato de que a morte de nossa mãezinha querida me afetou muito mais do que a ti. Aqui ele já começa a acusar, assim, eu tô mais afetado, ok, me afetou mais a mim, mas ele vai assumindo essa posição de acusar o Georg, né, e assim, ele tá meio sujo ali, as roupas dele não estão muito limpas, e o Jog, quando ele vê isso, ele percebe, pô, eu fui negligenciando, né, os cuidados com meu pai. Aí ele começa a ficar todo cuidadoso, assim, pai, eu vou te colocar, a gente precisa se mudar de quarto, você fica no meu quarto, né, e eu fico no seu, porque você fica aqui no escuro, sabe, não tem muita vida aqui no lugar onde você tá, abra as janelas, né, faz calor lá fora e tudo mais. Aí em algum momento aqui da narrativa ele vai levar o pai para a cama, ele vai carregando nos braços ali,
Mas é difícil deitar o pai sobre a cama porque ele se agarra num relógio, que eu não sei se ele carrega no pescoço, mas ele se agarra na corrente do relógio. E esse símbolo, né, primeiro a gente tem o símbolo do relógio, né, tempo. Então o pai, como se ele estivesse agarrando o tempo, estivesse agarrando, né, um tempo que não é dele, o tempo do filho, como se ele tivesse domínio sobre, né, toda a vida do filho dele. Então ele vai agarrando ali e em algum momento ele é deitado e ele vai perguntar, né, quando o Jorg ele vai tapando ele ali com o cobertor, ele pergunta: eu estou bem tapado? Aí o Jorg responde: podes ficar tranquilo, tu estás bem tapado. Aí ele, não, né, ele se levanta assim de repente. É uma cena engraçada. Eu quando tava lendo isso, eu ri pra caramba, cara. Porque ele se levanta, é um negócio assim, ele tava doente, de repente ele sobe, né, na cama, ele fica de pé e começa a acusar o filho. Veja só, tu querias me tapar, eu sei, minha frutinha, mas tapado eu ainda não estou. E ainda que seja a última força que me resta, ela será suficiente para ti, demasiada para ti. Conheço bem aquele teu amigo. Aí ele vai falar, né, da tramóia que ele tinha com o amigo ali, né, enquanto o Jorg inocente achava que estava escondendo tudo do amigo. O pai era como se fosse um representante dele ali na pátria. Então, porque o que acontece? A mãe faleceu, certo? A esposa, né, do pai do Jorg faleceu. Então ele vai também se tornar um celibatário e vai ser esse representante desse amigo que está lá na Rússia, com quem ele também troca correspondências. Ele falou já do casamento do Jorg para ele. Então o pai agindo sabe, nas costas do filho, e ele vai jogando na cara dele toda a inocência. Ele vai dizer que você é muito inocente, mas apesar de você ser inocente, você também é diabólico lá no fundo. O que é, de certa forma, verdade, porque o Jorg ele tem uma fagulha ali de revolta, né, de querer talvez tapar o pai, né, de desejar que ele caia da cama, porque quando ele sobe ali e começa a acusar o filho, só porque essa mulher com quem você está agora, só porque ela levantou as saias, você vai ficar com ela, e a gente vai ver alguma coisa relacionada a isso lá, na carta ao pai, é só porque ela fez isso, você está com ela, e ele fica desejando ali que o pai caia, né? A mesma coisa que acontece lá na Metamorfose, quando o chefe ele sobe na escrivaninha, o narrador vai dizer que o chefe sobe na escrivaninha para falar com os funcionários, o Jorg tem um pensamento que desejava que esse chefe caísse dali de cima. Então ele não é de todo inocente, de todo ingênuo, ele também tem algo diabólico ali dentro dele, um ressentimento, né? Porque isso é o que geralmente acontece a pessoas que não conseguem se impor, não conseguem, né, responder a uma figura de autoridade. Elas vão ficando ressentidas e desejam que essa pessoa caia por alguma outra força. E ele vai pisando ainda mais no filho. E o meu filho, andando jubiloso pelo mundo, fecha negócios que eu mesmo havia encaminhado. Então nem o que o Jorg acredita estar fazendo, de ser de crédito, de ser de mérito dele, né, nem isso o pai reconhece, né? Tudo veio dele, assim, e é maluco, assim, porque ele tá ali doente, de repente ele tem um vigor, assim, temporário. E isso vai se repetir, gente. Lá no processo tem um personagem que acontece a mesma coisa, né? O Joseph K., que é o protagonista, ele vai falar com um advogado, se eu não me engano, e esse homem tá muito doente, mas ao conversar com ele, ao reconhecer o Joseph K., esse cara ele fica energizado de repente, parece que a doença dele some, né? E ele parece saber mais que o Joseph K. da própria situação do Joseph K. E isso se repete também na Metamorfose, se eu não me engano, né? Que o pai ele estava doente, foi só a metamorfose do filho, né, para ele voltar a trabalhar. Na verdade, eu não sei se ele estava doente, mas ele não estava trabalhando. Então, a gente vai ver esse tanto de repetição nas histórias do Kafka. E muito bem, ele vai pisando aqui no filho e aqui ele deseja que o pai caia, né, da cama. E isso realmente vai acontecer. O pai vai chegar um momento lá no final que ele vai morrer, né, ele vai dar a última sentença ao Jorg antes de morrer.
Então ele fala que eu te condeno à morte por afogamento. Então o Jog, né, ele sai ali, mas quando ele vai saindo, ele ouve o baque do pai caindo e ele vai imediatamente obedecer à sentença que o pai deu. Então ele desce e vai para o mesmo rio, para o mesmo lugar onde ele estava observando lá no início da narrativa, e ali ele vai se jogar dizendo, né, mas meus pais, eu sempre vos amei, alguma coisa assim, né, queridos pais, mas eu sempre amei vocês, e cedeu caindo. Aí a história termina da seguinte forma: justo naquele instante havia sobre a ponte um fluxo interminável. Gente, quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso, porque o filho já obedeceu de imediato à sentença do pai? A força das palavras dele é tão forte assim, para de imediato ele já correr e obedecer, né, o veredito, o julgamento, the judgment. Então é algo assim que até hoje eu ainda penso sobre isso, né, a força das palavras de uma autoridade como essa. E é algo assim que eu acredito que eu vou refletir ainda, vou pensar sobre isso por muito tempo, porque ainda não está muito claro para mim. Mas essa é uma história, né, ela é meio seca, mas ela é bastante forte. Eu te condeno à morte por afogamento. A pessoa vai lá e faz justamente isso. Então, assim, pessoal, Kafka não é uma leitura, né, não é prazeroso de você ler, não, tá? É uma leitura, assim, que vai te dar uma agonia, que é como se você estivesse encarando uma parede, às vezes. Às vezes eu sentia isso, como se eu estivesse encarando uma parede, pensando sobre a vida e olhando para o passado, assim. Às vezes, quando você observa uma paisagem, né? Acho que eu estou viajando aqui, mas né, eu tenho essa impressão de algo meio monótono e que parece que acabou, mas tem alguma coisa por trás disso que eu não estou conseguindo pegar, sabe? Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio Kafka, por isso que eu acho tão difícil falar com exatidão, né, sobre algumas coisas aqui. E é isso, agora a gente vai, né, para a parte de inglês. Então vou pegar a minha edição aqui de The Essential Kafka e para essa aula eu só trouxe uns 2 trechos, vai ser bem rapidinho, a gente vai ver aqui 2 trechos dessa história. Vamos lá, gente, eu peguei o primeiro trecho do livro aqui, ó. It was a Sunday morning on a beautiful spring day. Era uma manhã de domingo num belo dia de primavera, certo? It was, a gente viu essa palavrinha, acho que na aula passada, se eu não me engano, no vídeo passado, was, que significa, né, era ou foi, aqui é o passado de is, verbo to be. Então, era um domingo, era uma manhã de domingo, a Sunday morning, Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday evening, Sunday night, olha as partes do dia, morning, afternoon, evening and night. E ok, beautiful, adjetivo, a gente vê aqui, beautiful spring day, né, um belo dia de primavera, spring, primavera, day, dia. Aqui a gente tem a preposição on a beautiful spring day, on a day. Para dias, a gente vai usar a preposição on. Então, eu já dei uma aula sobre isso no inglês básico. Por exemplo, on Sundays, I read and write stories. Okay? Nos domingos, eu leio e escrevo histórias. Sempre vou usar on quando eu estiver falando de dia. E é isso, trecho bem tranquilo. Vamos ao próximo. What could he write to a man like that who had obviously lost his way, for whom he could feel sorry but could not help? Esse vai ser aquele trecho lá que eu mencionei de, né, o que ele poderia escrever para um homem como aquele que obviamente tinha ali
saído dos trilhos, que perderam o seu caminho, pelo qual ele podia lamentar, mas não podia ajudar. Vamos por partes aqui. What could he write to a man like that? O que ele poderia escrever? Could vai ser podia ou poderia. Can vai ser pode aqui no presente. Could vai dar, né, vai dar pra gente fazer as suposições. Né? What could I do in that situation? What could I write? É uma hipótese aqui, o que eu poderia fazer. Aí beleza, né? To a man like that, um homem como aquele. Aí a gente vai ter aqui esse pronome, né, relativo, who, ele vai estar conectando aqui, né? Eu estou falando de um homem, de uma pessoa, aí eu vou falar, né, dessa pessoa. Ah, o que eu poderia escrever a essa pessoa que, ou a qual, tanana, tanana, tanana. Então vou usar who, que é para a pessoa who had obviously lost his way, que obviamente perdera o seu caminho, né? To lost the way, isso é uma expressão em inglês para dizer que essa pessoa ela não tá, ela perdeu o seu caminho, ela saiu dos trilhos, ok? Então, he lost his way, tá perdido. For whom, por quem? Olha que essa palavrinha aqui, whom, ela vem acompanhada dessa preposição aqui antes, for whom, por quem. Eu já dei uma aula de inglês básico, né, sobre as WH questions, em que eu falo rapidamente desse whom. Eu dei o exemplo lá de uma música do Metallica, né, For Whom the Bell Tolls. Para quem o sino toca. For whom, para quem. Mesma coisa aqui. For whom he could feel sorry. Por quem ele poderia, né, se lamentar. To feel sorry. É você lamentar por alguém, por exemplo. I feel sorry for that man because he lost his wife. Eu lamento por aquele homem porque ele perdeu, né, a sua esposa. Então, to feel sorry for someone, por alguém, but could not help, mas não poderia ajudar. Could not help. E último detalhe aqui, essa palavrinha obviously. A gente tem esse sufixo aqui, ó, li. Obviamente, obvious, óbvio. Obviously, obviamente. Eu falo bastante sobre prefixo e sufixo. Você identificando isso, sua compreensão de leitura fica bem melhor. Okay? Então prestem atenção aí nesses sufixos e nesses prefixos e você vai conseguir, né, ter uma leitura melhor. E é isso, pessoal. É só isso que eu tenho para hoje. Ok? Vou deixar aí vocês com vocabulário. That's it. Ok? Peace out. Keep on rocking in the free world. Beijão. É a segunda vez que passa um carro de som e eu estou ficando... Olha, se tem uma coisa que me tira do sério é quando eu estou no meio de um discurso e passa aqueles carros de som anunciando mercado tararararau, preço tararararau. Ai, 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 cara. Ai, ai, ai. Que merda, cara.